Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no seu capítulo 2, e vamos fazer uma reflexão a partir do texto que se encontra no verso de número 14. Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, acompanhamos a leitura do texto que nos diz: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, seu tolo. Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, o capítulo 2 da Epístola de Tiago talvez seja um dos textos mais importantes da Bíblia. Não é um texto simples para nossa compreensão, não é um texto que durante ao longo da história do cristianismo foi facilmente digerido por aqueles que o leram. Esse texto já trouxe muitas controvérsias, porque muitos que o leem sem meditarem, sem refletir sobre aquilo que Tiago quis aqui trazer, é claro, para os seus destinatários, mas também para a igreja em nossos dias, acabam ficando confusos quanto às suas intenções. E muitos pensavam que Tiago estava contradizendo aquilo que o apóstolo Paulo estava afirmando. Porque o apóstolo Paulo sempre foi muito enfático, falando sobre a salvação como algo que é alcançado somente, exclusivamente, unicamente pela graça de Deus. E essa salvação que é alcançada pela graça, ou melhor, que é recebida pela graça, é alcançada pela fé. Paulo estava certo. Tiago, ele não está falando aqui que a fé é necessário para receber a salvação, no sentido de que o homem precisa realizar uma grande obra para receber a salvação. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo de homens que já receberam a salvação pela graça, mediante a fé. Mas tais homens que foram salvos pela graça mediante a fé, precisam, através das suas obras, apresentarem obras que são condizentes com a salvação. Não tem nada a ver aqui com méritos, não é ter boas obras para ser salvo, mas é apresentar as obras que condizem com a salvação que receberam. João Calvino, ele dizia
que a salvação era somente pela fé. Mas ele também dizia que a fé salvadora não andava sozinha. Lutero não entendeu desse modo. E Lutero chegou a dizer, numa certa feita, que a epístola de Tiago era como se fosse uma carta de palha. Na linguagem de Lutero, era como se fosse um livro sem valor, ou uma epístola que não tinha tanto peso como a epístola de Paulo. Porque até Lutero, que, claro, conhecemos a história desse grande homem, mas Lutero ainda não havia compreendido a beleza que está aqui nesse texto. O que Tiago estava dizendo aqui? Eu volto a destacar aos irmãos. Ele faz aqui uma pergunta. Tiago, ele olha para crentes, ele olha para a igreja, e o que Tiago nos pergunta aqui é: que fé é essa que a igreja tem? Que fé é essa que o crente tem? Como que esse crente responde com a fé? Como que a fé do crente é reconhecida? É só com palavras? É só chegar no meio de uma multidão e dizer: olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo? É só isso? E aí, por esse motivo, o Tiago vai dizer aqui que até os demônios creem. Tem um monte de gente aí na rua, desculpe o termo se você está ouvindo a transmissão, não quero lhe ofender, mas tem um monte de gente aí dizendo que acredita em um monte de coisa, andando com um cordãozinho com uma figa, com um trevo de 4 folhas dentro da carteira, com folha de arruda, dizendo por aí que tem fé, que a sua fé é grande. Não basta apenas dizer que tem fé. Tem um monte de gente aí fora, que tem uma vida desgarrada de Deus, que não professam a fé no Senhor Jesus Cristo, mas eles dizem que creem em Deus, que amam a Deus. E tem muitas pessoas que não servem ao Senhor Jesus Cristo e até declaram serem cristãos. Por isso que Tiago, ele levanta essa pergunta aqui: será que é isso que significa ter fé? E essa pergunta que Tiago faz, meus irmãos, é uma pergunta que deveria ser feita em nossos dias. Por isso que ele não estava contradizendo Paulo, mas ele estava completando o que Paulo estava dizendo. Paulo lá falou da salvação, Paulo falou da justificação, Paulo falou que a salvação é graça de Deus, mas só que Tiago, ele fala tudo aquilo que Paulo disse, mas ele completa. Ele diz que esse crente que foi salvo pela graça de Deus, mediante a fé que não é produzida pelo homem, discutimos isso no outro dia aqui na Escola Bíblica Dominical com a OPH, a fé vem de Deus, e é essa fé que vem de Deus que faz com que o homem que recebe essa grande dádiva, presente de Deus, que é a salvação, é a fé que faz o homem apropriar-se dessa graça, a saber, a salvação. Mas o que Tiago completa aqui é a seguinte declaração: ok, o crente já recebeu a salvação, que é graça, mediante a fé, mas como ele evidencia isso na sociedade? Como ele evidencia isso no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, dentro de casa? Aí Tiago diz aqui: é através das nossas obras. Queridos irmãos, essa carta é uma carta viva, e é uma carta que qualquer crente vai se identificar, independente da época, independente da cultura, da idade, da raça, do lugar. E nós precisamos, à luz aqui desse texto, entender também o que o Tiago, apóstolo, nosso irmão em Cristo, vai também chamar de fé morta. Primeiro ponto que eu quero te chamar a refletir aqui nesse texto: o que é uma fé morta? É uma fé que é divorciada da prática da piedade. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Ele lança uma pergunta: o que é fé? Qual é a fé dos crentes? Mas ao invés de ele construir, dando uma resposta e explicando o que é fé, ele constrói a resposta dizendo que não é fé. E ele começa dizendo que a fé, ou melhor, o que não é fé, é uma fé divorciada da prática da piedade. E é exatamente o que acontece em muitos lugares do nosso contexto. É essa desassociação, essa distância que ocorre na vida de muitos crentes, entre aquilo que eles professam, naquilo que eles fazem. Em muitos momentos, e na vida de muitos crentes acontece isso, um evangelho de palavras,
um evangelho muito bonito, dos crentes que declaram muitas coisas para Deus, mas uma vida que está totalmente divorciada, distante daquilo que eles anunciam. E esses crentes estão há muitos anos no evangelho, ouvindo a palavra de Deus, se relacionando com crentes, frequentando a casa de Deus. A palavra certamente e durante anos penetrou nos seus ouvidos, mas não desceu nos seus corações produzindo aquilo que deveria produzir através da ação do Espírito Santo. É sobre isso que Tiago está falando. Tiago está falando de crentes que não são convencidos por uma palavra que eles ouvem, mas que são transformados pela ação desta palavra. Não basta apenas dizer que temos fé, mas precisamos viver como aqueles que têm fé. E meus irmãos, em nossos dias nós estamos aí com o evangelho do coaching, com a teologia do YouTube, e não para de crescer adeptos dessa teologia. Pessoas que ficam discutindo nas redes sociais, jovens, adolescentes e muitos adultos, que têm os seus teólogos de estimação, que vestem camisas, que fazem profissões de fé, que fazem declarações de amor pelo pregador A ou B, mas essas mesmas pessoas não se entregam pelo evangelho, não abrem mão dos seus prazeres. As igrejas estão vazias, e muitos continuam se contentando simplesmente em assistir lives estimulantes de grandes pregadores. Eu recebi esses dias um convite para participar, faltei, né? Não, vai ser agora, vai ser na quinta-feira, eu acho, para participar lá do evento da 93, para participar lá no louvorzão, numa área exclusiva. E com muito respeito, entendo o que o pastor vai dizer aqui. Mas, meus irmãos, cristianismo não é só isso. Estar num lugar com uma multidão de crentes, cantando louvorzinhos comerciais. E muitos dos crentes que estão naquele lugar não estão nem aí para as suas igrejas, não estão nem aí para Cristo, porque não adianta dizer que amam Jesus e não estão nem aí para o corpo místico de Cristo, a saber, a igreja. E esse é o retrato do cristianismo que nós vivemos. E lá no dia desse grande ar livre, seja na Apoteose, seja na Quinta da Boa Vista, os crentes estão lá, com faixa na cabeça escrito Jesus, com camisa, com caravanas, com ônibus, e as igrejas continuam vazias. E aí Tiago, há 2000 anos atrás, lançou a pergunta: é esse o tipo de fé que vocês têm? Porque as declarações são as mais lindas, mas a vida não condiz com aquilo que eles declaram. Defender um credo ortodoxo não nos fará cristãos. E aí me parece, meus irmãos, que Tiago está mais preocupado com essas pessoas aqui, cuja fé consistia apenas em palavras. E entre nós, há muitos assim. Quando digo entre nós cristãos, pessoas que compartilham de uma fé intelectual, mas que não demonstram frutos de arrependimento nas suas vidas. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 21, Jesus ele diz que uma fé que não produz vida não gera transformação. E aí Jesus ele chama isso de uma fé espúria. Mas Tiago ele continua no texto. Ele também vai dizer que fé, ou melhor, o que não é fé, ele vai dizer que é aquela fé meramente intelectual. São aqueles crentes que se tornam pessoas adultas, mas que desde a sua infância ouviram o Evangelho. E talvez em algum momento das suas vidas consentiram com esse Evangelho. Em algum momento essas verdades bíblicas penetraram nos seus ouvidos e até desceram ao seu coração, à sua mente. Elas foram confrontadas, elas choraram com essas verdades bíblicas, porém não foram transformadas por ela. E aí no verso 14, olha aí na Bíblia, Tiago ele lança a seguinte pergunta, olhando para esses crentes: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago ele está falando de um tipo de fé
que não pode ser comparada com a verdadeira fé. Porque tem um monte de crente que deveria ser crente maduro, que sai da igreja carregando amuletos para casa. A toalhinha que o pastor suou a testa, a aguinha, a garrafinha de água mineral que o pastor comprou lá no Mercadão de Madureira, mas que disse para a igreja que foi ungida lá no Rio Jordão. E o crente, perdoe meus irmãos, crente tolo, acredita nisso, e mesmo que fosse batizada do Rio Jordão, isso não é fé, gente, isso é idolatria. E aí Tiago, ele está falando aqui, aí ele lança uma outra pergunta: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Não tem nada a ver com símbolos, com amuletos, com repetições, com simbolismos. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: o que a salvação, o que a regeneração, o que a transformação do Espírito Santo gerada em você está fazendo você produzir agora através da sua vida? Quais são as suas escolhas através agora da nova vida que Cristo te deu? Qual é o seu comportamento? Como são as suas decisões? Como está a sua relação com o outro, com Deus, consigo mesmo? Que proveito há se alguém disser que tiver fé e não tiver obras? Tiago disse que as pessoas com uma fé morta, elas substituem as obras por palavras. É por isso que hoje, e já há muito tempo, a gente sempre observa no Evangelho as falácias, porque por isso que os coaches ganharam o mercado evangélico brasileiro, porque os crentes não querem saber da palavra, os crentes querem saber da palavra que sai da boca do outro crente, a saber, as realizações, não realizações das obras que Tiago cita aqui, condizentes com uma vida transformada, de uma fé verdadeira, mas as realizações da palavra. Eu fiz, eu realizei. Por isso que já há muito tempo, as palavras que a gente ouve aí até hoje, é o do determinismo, é a da conquista de território, é o disse daquilo, que é o homem se colocando acima do poder e da ação do Espírito Santo. Não é essa obra que Tiago diz aqui. Tiago está falando aqui da obra da piedade. Tiago está falando aqui das obras de homens que prestam um culto que agradam a Deus e não aos homens. Tiago está falando aqui de um culto de adoração e não de culto de ritual. Mas só que as pessoas com uma fé morta, elas possuem apenas discurso e não possuem vida. E por último, Tiago ele vai dizer que o que também não é fé, é uma fé que não produz resultados. Tem muita gente por aí também com esse tipo de fé, uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. E Tiago diz aqui nesse texto, meus irmãos, que se a nossa fé ela for assim, ela será ineficiente, inoperante, e ela não vai produzir resultados. Ela terá sentimentos, ela será emotiva, mas ela não possuirá ação. E quando nós olhamos aqui Tiago dizendo que uma pessoa com uma fé morta, ele vê essa situação, e essa pessoa ela não fará nada para resolver, por exemplo, o problema de um irmão que está necessitado, porque ele não age, porque a fé dele é morta. Tudo que ele faz é falar palavras piedosas, mas ele não terá ações piedosas. Eu me recordo, e você também se recorda da história, que Jesus vai contar para os seus discípulos sobre o bom samaritano. E nessa história que Jesus conta, ele vai citar, é claro, você se lembra muito bem dessa história, daquele homem que está à beira do caminho, maltrapilho, desejoso pelo cuidado, e diante daquele caminho passam dois homens, você se recorda da história, o levita e o sacerdote. E aqueles dois homens tipificam exatamente esse tipo de crente que tem uma fé morta. Pessoas que tinham um discurso muito bonito,
que falavam para crentes, que pregavam para crentes, que andavam entre os crentes, mas tinha uma fé morta. Viram um homem necessitado. E diante daquele cenário, talvez até, como em algum momento já deve ter acontecido com você e comigo já aconteceu muitas vezes, Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, faça isso ou aquilo. Mas não tivemos a ação de fazer algo. Quando a nossa fé é morta, nós ficamos secos demais para muitas situações, áridos demais. Quando a nossa fé é morta, nós deixamos de praticar aquilo que para Deus vai ter valor. E quando a nossa fé é morta, de acordo com o que o Tiago compartilha aqui, a nossa fé ela vai ser uma fé inútil, porque é uma fé, conforme nós dizemos no dito popular, apenas para figuração, igual como a gente diz, né, lá apenas para a rainha da Inglaterra ver, né, às vezes nós fazemos uma figuração para os homens verem. Tiago ele diz que a fé sem obras ela é inoperante, incompleta e morta. E Paulo, já que muitos achavam que Tiago estava contradizendo Paulo, Paulo diz que nós somos salvos pela fé para as obras. Tiago ele foi muito assertivo aqui, meus irmãos. De fato, vamos entender os dois lados. Já estou caminhando para o fim. Paulo diz, somos salvos pela fé para as obras. Mas Tiago aqui diz que as obras evidenciam a fé. Então, juntando o que Paulo diz com o que Tiago agora nos apresenta, chegamos à seguinte conclusão: se não temos obras, não temos fé. Mas entenda bem, não é uma fé espúria, não é uma fé, não é uma obra para poder receber algo de Deus. É uma obra daqueles que já receberam a salvação de Deus. Tiago está falando aqui de uma vida transformada. Tiago está falando aqui de uma vida de resultados. Tiago está falando aqui de uma vida que produz frutos de arrependimento. Tiago está falando aqui de testemunho. Tiago está falando aqui de uma vida que exala o bom perfume de Cristo. Tiago está falando aqui de uma vida que é mais marcante do que as palavras. E eu já quero concluir dizendo que Tiago ele é muito claro aqui nessa afirmação, porque nós não conseguiremos identificar uma pessoa salva pelo conhecimento bíblico que ela tem. Nós não vamos conseguir identificar uma pessoa salva pelas emoções que ela apresenta no culto, porque ela está levantando as mãos, porque ela está chorando, porque ela está se ajoelhando. Eu já contei para vocês que um dia desse eu fui pregar em São João de Meriti, e antes de começar o culto, eu estava sentado em oração, e entrou um homem, vou chamar assim, tá? No meio do altar, e se ajoelhou, se curvou, gente, perdoem, tá, meus irmãos, é o meu pecado. E aí eu já dei aquela olhada. É o meu pecado. Eu já pensei assim, sei não, hein? Mas fiquei na minha, guardei para mim. Fiquei conversando, eu e o Espírito Santo. O camarada lá só faltou dizer assim, oh, Jesus, eu estou aqui. Só faltou flutuar. E eu, sei não, hein? Ok, preguei a mensagem e tal. E aí veio o cidadão. E quando o cidadão chegou, ele veio para vir no púlpito. E eu só olhei para o presbítero e falei assim, é daqui da igreja? E ele disse, não é não, pastor. E eu já o abracei e já o reconduzi. E ele queria vir no microfone. E depois de eu ter orado e ministrado a bênção e não dei o microfone para ele, eu abracei e o conduzi, enquanto eu o conduzia até a porta, ele fez a revelação para mim dizendo o seguinte, pastor, eu vim aqui no culto, fiquei muito feliz. Aí ele disse que era adepto de uma religião afrodescendente, né? Não vou citar aqui, que agora, né, tem essas políticas. Abriu a bolsa e disse para mim, olha, eu vim aqui, fui muito bem recebido. Aí me mostrou o guia dos orixás que ele professava a sua fé, e simplesmente queria vir ao púlpito para falar o quê?
Então, nem tudo aquilo que a gente vê na igreja, talvez alguns crentes, se eu não o interrompesse e não o interpelasse e levasse até ali, muitos que olhassem a expressão de emoção, lá um grande adorador. Vida com Deus não se identifica por emoções. E até o diabo tem a Bíblia decorada na sua consciência. A verdadeira fé, ela é composta por conteúdo, concordância, confiança. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. E quando o crente recebe essa verdade, ele confia nela. E quando ele confia nela, ele é transformado por essa verdade. É exatamente por esse motivo que Tiago ele explica essa fé verdadeira através de 2 exemplos, Abraão e Raabe. E ele diz aqui que quem é Abraão? Amigo de Deus. E quem é Raabe? Prostituta. Abraão judeu, Raabe gentia. Mas o que eles tinham em comum? Nós nos lembramos. Ambos confiaram na palavra de Deus. Meus irmãos, o que Tiago faz aqui para explicar a fé não tem nada a ver com ídolos. Não tem nada a ver com fé nos ancestrais, não tem nada a ver com honraria aos homens, não tem nada a ver com fé nos méritos. Tiago estava dizendo aqui aos leitores da sua carta, dizendo que a fé morta toca apenas no intelecto, mas só que a fé salvadora atinge o intelecto, atinge as emoções, mas também atinge a vontade. Tiago está dizendo que a fé verdadeira atinge a mente, a verdade, o coração. A mente entende a verdade. O coração deseja a verdade, e a verdade age com base na verdade. Abraão, ele não foi salvo por obedecer aquele difícil mandamento, mas ele foi obediente, porque ele já estava salvo. Raabe, ela não apenas entendeu a sua mensagem, a mensagem que ela recebeu lá do anjo, mas após o seu coração ter sido tocado, ela protegeu os espias. E mais tarde, a gente conhece a história dessa mulher, ela iria pertencer ao povo de Deus e até mesmo entrou na genealogia de Cristo. A fé, ela determina a ação. É isso que Tiago está falando aqui. A fé sem obras, ela é morta. De que maneira nós estamos agindo? De que maneira nós estamos nos comportando? Quais são os frutos que nós estamos apresentando? É esse convite que Tiago nos chama aqui a refletir. Meus irmãos, eu gosto por demais aqui desse texto. Não tem a ver com uma vida de aparências, não é isso que Tiago está falando. Não tem a ver com aquilo que nós mostramos para o outro. Tem a ver com aquilo que nós somos diante de Deus. E quando Tiago ele nos convida a refletir sobre esse texto, o que eu pensei aqui, e sempre quando eu olho para esse texto e penso, como um tema para reflexão, é que nós precisamos ter uma vida de fé atuante. Que Deus assim nos abençoe nessa noite, meus irmãos. E mesmo que já sejamos crentes, mesmo que já tenhamos uma vida piedosa, nos lembremos disso, uma vida de fé atuante. E esses dias eu citava isso, e um irmão até se lembrou dessa frase. A gente sempre cita isso no Exército Brasileiro. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Talvez isso se aplique ao Evangelho. As palavras, elas são boas demais, mas o exemplo, ela arrasta. Os discípulos passaram por isso. Eles ouviram as palavras de Cristo, palavras inesquecíveis, memoráveis. Mas o exemplo, o legado que Cristo os deixou, transformou a vida daqueles homens. E o que eles fizeram foi simplesmente testemunhar o que eles testemunharam. E o que nós fazemos é testemunhar o que a palavra de Deus nos trouxe através do testemunho deles. E assim continuaremos fazendo até Jesus Cristo voltar. E curiosamente, até no mandamento é que nós não entendemos bem. Deus, ele não nos mandou, entenda bem, olha, não vai pensar que o pastor é um herege, entenda bem o que o pastor vai dizer aqui, hein, para você não me interpretar mal.
Deus, ele não nos mandou... Deixa eu tentar preparar a palavra aqui para vocês entenderem bem. Vou colocar de uma outra forma. Distribuir folhetos, fazer evangelismo. Deus, ele nos mandou fazer discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos em todas as nações. Pregar o evangelho não é só com palavras, é ganhar a pessoa com testemunho, com exemplo, com tempo, com relacionamento. E através disso, as pessoas vão ver em você, em mim, em nós, uma vida de fé atuante, uma fé evidenciada nas nossas obras. E elas vão dizer o seguinte: eu gostaria de ser assim, como a Maria, como o José, como o Antônio, como o Pedro, como o Tiaguinho, como fulano. Por que você é assim? E aí você diz: não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Cristo. Eu quero lhe apresentar esse Cristo. Foi dessa maneira que o Evangelho foi apresentado nos primeiros séculos. E é dessa maneira que o Evangelho tem que continuar sendo apresentado. Não tem a ver conosco em si, mas com aquilo que Cristo fez em nós. E é isso que precisa ser evidenciado. É essa fé que Tiago diz: se a nossa fé não for assim, a nossa fé será morta. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, vamos orar.